saravá jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo. Esse mundo louco, maluco, cheio de problemas e cheio de alegrias, cheio de questões e de respostas que a gente tem que sair colhendo por aí. E a gente colhe pessoas também, a gente planta esse programa e acaba colhendo pessoas incríveis. E hoje a pessoa que a gente trouxe aqui na nossa colheita é a Valéria, que é cantora, é atriz, é aspirante de fotógrafa, é militudo e é tudo que ela quiser. Saravá, Valéria! Saravá! Com uma apresentação dessas e recebida com um saravá, a gente está muito bem aqui. Ah, que bom, querida. Valéria, você, assim, para quem não te conhece, ela é gaúcha, né? A Valéria é gaúcha e muito conhecida no Sul, porque, enfim, é uma cantora de gargantaça, né? Uma garganta profundérrima. E, enfim, e isso é pouco divulgado aqui no Sudeste, que dirá no Norte, no Nordeste, enfim. E eu queria saber assim, como é que você construiu a tua carreira. Eu sei que você começou como cover, né, da Houston, né? E daí você criou a Valéria Houston. E a partir daí você se descobriu uma cantora que vai além do cover. Como é que foi essa história? Eu canto, na verdade, há muitos. Eu canto desde os 6 anos de idade. Meu primeiro festival de música eu ganhei aos 6 anos de idade na minha escola. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu moro em Porto Alegre, mas eu sou do interior do Rio Grande do Sul. É, E eu canto desde os 6 anos de idade, assim. Aí, depois de um longo hiato, porque eu queria ser professora, eu não queria ser cantora. Eu achava que se eu fosse cantora, a minha mãe ia ficar muito desconfiada com o meu timbre de voz muito feminino e ia me encher de perguntas e eu não ia ter como responder. Que é uma besteira, porque mãe sabe quando chove, não vai saber essas coisas, né? Não vai saber da sexualidade, do gênero dos seus filhos. Mas, enfim, é o tempo que é senhor de tudo. E depois desse longo hiato, dos 6 até os 13 anos de idade, quando eu resolvi encarar a música como uma coisa mais profissionalizante, passaram mais alguns anos, eu participei de festivais. Aos 18 anos, fiz minha primeira inserção aqui em Porto Alegre para estudar jornalismo e teatro. E quando depois resolvi voltar para Santo Ângelo, porque minha mãe ficou doente, teve câncer e eu tive que voltar para cuidar dela. Lá, eu virei crooner de uma banda que cantava Réveillon, aniversário, essas coisas. E também comecei o processo transitório de hormonização. Então, foi um período bem complicado para mim, porque eu tinha que passar por coisas do tipo, eu tinha que usar uma faixa apertando o peito para não aparecer, porque eu era um crooner, não uma crooner, né? Embora já tivesse toda a transição em andamento e tudo mais, né? Porque as pessoas confundem muito a transexualidade com físico, né? Ela é uma coisa mental, mas as pessoas confundem muito. Quando desse período, passou um tempo, não quero mais isso para mim, vou morar em Porto Alegre, definitivamente, porque já não tinha mais dinheiro, porque tinha saído da banda, e eu precisava de alguma coisa para chamar a atenção. E eu fiz o quê? Resolvi virar cover da Whitney Houston, porque eu participei de um concurso de rainha do carnaval, concurso de rainha do carnaval lá na minha cidade, antes de ir embora, né? Não podia ir embora assim, tinha que ir embora com alguma coisa. E tinha que ter um nome, né, para esse concurso, e uma amiga me batizou, assim, disse, já sei, é o Gingado da Valéria Valença, da Globeleza, e a voz da Whitney Houston, que é a Valéria Houston. Depois disso, eu vim parar aqui em Porto Alegre, as coisas foram acontecendo aos pouquinhos, né, começou a criar-se uma aura de curiosidade para saber quem era essa pessoa trans que estava cantando por lá, etc e tal, por aqui. E os trabalhos foram surgindo, as coisas foram acontecendo aos pouquinhos. Isso lá em 2005. Eu já estou aqui em Porto Alegre há 15 anos já. Numa estrada que se solidifica a cada ano e cada trabalho que eu faço. É claro que bem diferente de quando eu cheguei. Hoje eu já tenho aqui uma certa projeção. Mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Imagino, imagino. E daí, quando que você se descobriu que ia além né, da Whitney Houston, que você tinha uma marca sua, uma cantora Valéria mesmo?
Como é que foi isso? Esse processo de desgrudar da Whitney Houston ainda não acabou. Ela continua aqui, porque eu sou muito fã da Whitney Houston. Mas eu percebi que eu precisava dar uma cara para o trabalho, que eu precisava dar uma veracidade um pouco maior ao meu trabalho enquanto cantora. Em algum momento que eu não sei nem especificar exatamente qual, mas eu tenho certeza que grudou-se junto à minha militância. Assim. Eu não gosto de usar muito a palavra militância, porque lembra militar, e isso me assusta um pouco, mas a minha militude, digamos assim, né? No dia 30 de agosto de 2015, eu sofri um ataque transfóbico na Rua da República, que é uma rua muito conhecida aqui em Porto Alegre, uma rua, inclusive, LGBT-friendly. Estava indo almoçar, eu tinha feito um show lindo no dia anterior, um show incrível que eu tinha feito, estava muito feliz. E eu fui almoçar tarde, 4 horas da tarde. Fui almoçar, acordei tarde, fui almoçar tarde. Com o meu namorado da época. E estávamos passeando por essa rua, sol a pino, dia lindo, quando um cidadão me esfaqueou nas costas com uma série de xingamentos transfóbicos, do tipo aberração, lixo, teu lugar não é aqui e tal. Uma sucessão de erros vieram depois disso. Eu não consegui fazer boletim de ocorrência, me negaram as imagens das câmeras para provar que o cara me agrediu assim aleatoriamente. Mas de tudo isso, uma frase não saía da minha cabeça, que era: o teu lugar não é aqui. Eu comecei a pensar que ele tinha realmente razão de que meu lugar não era ali, né? Eu sou uma voz que é ouvida literalmente. Literalmente. E pensei que a partir dali, a partir daquele momento, eu não poderia mais ficar imune a todas essas coisas e deveria sim fazer alguma coisa. Foi quando eu tive noção da minha força enquanto militante, assim, enquanto uma voz que é ouvida, enquanto uma voz que as pessoas param para ouvir, e que os meus shows não poderiam ser só alguns shows de música e alegria, que poderiam ser também isso, mas que eu deveria sim assumir uma postura de uma voz que está ali para falar sobre pessoas como eu. Creio que a partir daí foi o start, sabe? E eu resolvi também adotar literalmente o nome que tanto eu sofri para conseguir, né? Porque foram 3 anos, quase 3 anos de tentativa de troca de nome e de gênero na documentação. E a partir desse episódio foi que eu tive esse estalo e resolvi modificar tudo isso e aos poucos ir trocando o nome de Valéria Hilson para Valéria Barcelos, que é o meu sobrenome mesmo, que eu lutei tanto para conseguir, e também fazer dos meus shows mais uma plataforma de escuta e de fala para tudo isso. Uhum. Assim, a gente já imagina, né, o que foi esse processo, né? Pelo que você descreveu, a gente consegue ter uma pálida noção do que foi esse processo. Mas esse trabalho em cima da dor, assim, não é muito comum, né? As pessoas, em geral, elas lidam com a dor como mágoa, né? Como vítimas. E você fez isso uma ferramenta para subir a barra, né? Subir um degrau. Como é que é isso? Você é assim ou você foi descobrindo isso na dor? Como é que foi isso? Eu sou assim, mas eu descobri isso na dor. Eu sorrio muito para as coisas e para a vida. Eu sou muito grata pela vida. Eu sou muito grata eu gosto muito de aprender. Eu aprendi a andar de bicicleta há 1 mês, aos 40 anos. É a coisa mais maravilhosa da vida, porque eu nunca tive bicicleta e eu estava maravilhada. É maravilhoso esse tipo de coisa que parece tão pequeno, assim, mas para mim tem um sabor tão gostoso, é como se fosse aquele doce da minha avó. Mas eu vivi toda a minha vida num grande sofrimento. É meio polianístico, assim, isso, né? Meio assim, sabe? Mas eu vivi a minha vida toda nesse sofrimento, com essa sombra. Não gosto dessa palavra sombra, mas com essa coisa me rondando, sabe?
as pessoas não acreditam muito, e é uma coisa que as pessoas precisam aprender e saber e se aproximar do universo de crianças trans. Eu fui uma criança trans. Eu sofri muito com isso. De confusões físicas, de confusões mentais, de violências físicas. Eu sofri violência sexual dos 7 até os 12, por alguém dentro da minha casa. E é uma coisa que eu não compreendia direito, e me culpei, e me culpava, e me culpo ainda, resolvendo na terapia eternamente, porque todo mundo tem que fazer terapia na vida. E, ao mesmo tempo, isso me dava uma força para poder tentar entender o porquê que isso acontecia comigo. E até que um momento da vida eu entendi que isso poderia acontecer com outras pessoas. Eu tive uma professora incrível na minha casa, que era minha mãe, né? Hoje ela mora numa cobertura no céu, me olhando lá, apavorada com as coisas que eu faço aqui, mas ela me ensinou muito sobre isso, assim, sobre a maneira dela, sem saber explicar o que era, mas sobre a sororidade, sobre a empatia, de como a gente tem que pensar que a gente sim sofre por isso, passa por essas coisas, mas que tem outras pessoas passando e que elas não têm nem onde morar. Minha mãe sempre falava isso. Tu não pode reclamar disso porque a pessoa não tem nem o que comer e tu tem aqui. Uma maneira meio um tanto quanto Mãe, mãe, exatamente, mãe de falar as coisas, mas que resolveu muito no meu processo de aprendizado. Hoje, quando eu faço as coisas, quando eu exponho as coisas, quando eu tento modificar as coisas à minha maneira, foi sim por muito sofrimento, mas é porque eu também não quero que as pessoas passem por isso. Eu posso, se eu puder evitar, eu quero, porque eu queria que tivessem feito isso comigo, né? E a gente se vê, eu me vejo muito privilegiada. Eu me vejo muito privilegiada mesmo, assim, eu tenho muito privilégio. Eu pude estudar a minha maneira também, né? Eu estudava sozinha, eu li muito, eu tive essa ânsia de conhecimento. Eu posso conviver com pessoas que me respeitam ou me toleram de uma certa forma. Então, tudo isso me faz uma pessoa muito privilegiada. Eu tenho onde morar, eu tenho um teto, eu tenho que comer, eu tenho que ver, eu não tenho a necessidade, e veja bem o que eu vou dizer agora, eu não tenho a necessidade de me prostituir, porque eu considero a prostituição um trabalho como outro qualquer, mas desde que você tenha como escolha, não como imposição, né? Que as meninas trans, elas não têm. Os meninos também não têm, é uma imposição. Então, hoje, tudo isso que eu tenho nas minhas mãos me faz só poder agradecer e ser feliz por poder fazer essas coisas e falar. Parece meio demagógico, mas não é. Eu acho que toda vez que eu falo esse tipo de coisa, a imagem nítida da minha mãe vem na minha cabeça me falando as coisas. Então, eu acho que eu tive uma mestra ascensionada, minha mãe. Tenho ainda. É incrível, as mães. Primeiro, você foi muito privilegiada porque você teve alguém dentro da sua casa que, né, que te acolheu. O que já, Exato. né, para uma criança trans, isso já é uma raridade. Outra coisa que eu ia te falar, e que a Poliana está aí nos ouvindo, é uma pauta incrível que a gente precisa trazer para cá para o programa, é sobre crianças trans. A gente fala muito da questão do trans, da questão trans, que é realmente uma questão, mas é uma questão pouco falada e divulgada, as crianças trans, né? O que é essa confusão, o que é esse estranhamento do mundo, né? Porque é um estranhamento do mundo, o mundo não foi feito para aceitar. É uma culpa. Né? Eu penso, uma pauta incrível que vocês teriam que tem que levar e que tem que ser discutida sempre, que é o que eu estou batendo na tecla sempre, é a educação. É muito importante que os órgãos de educação, que as primeiras séries de ensino acolham muito bem essa criança trans, sabe? Ela precisa ter orgulho de estudar. Ela não pode mais ter vergonha de ser quem ela é na escola. Eu sei o quão difícil para mim foi estudar e conviver com toda a violência física e o assédio moral e sexual mesmo que eu sofria enquanto uma criança trans, ao ponto de muitas vezes eu querer desistir de estudar. Eu acredito na educação como base de qualquer coisa no universo. Eu acredito que tudo começa a partir da educação, sabe? Eu sou muito... Eu ainda tenho resquícios da minha vontade de ser professora. E acredito muito nisso. Se eu tivesse tido esse apoio, esse carinho lá enquanto
criança, enquanto nas minhas confusões, certamente eu não teria me deixado ser violentada durante todos esses anos que eu fui por alguém dentro da minha casa. Ai, Valéria, não dá para saber. Não dá para saber. A gente sabe que Também eu sei que não dá para saber, mas eu não tô falando, eu tô falando no meu caso, eu não tô falando no caso dos outros, eu tô é uma falando no meu. criança, a criança não sabe como Não reagir, sabe. ela não, mesmo com Exato. toda a educação do mundo, isso realmente porque é uma violência. É uma violência. É uma violência contra o trânsito, mas isso é uma violência que acontece com os meninos, né? A gente está cansado de ver dentro da igreja, nos hospitais, né? Ontem eu estava ouvindo um depoimento de uma médica que era assediada sexualmente pelo chefe dela e que ela passou 20 anos da vida dela fazendo terapia e ela ainda tem medo de ficar num lugar fechado com um homem. Exatamente. Ela ainda tem medo. Ou seja, eu tô aqui, eu estou aqui fazendo depoimento pessoal, não estou falando que é uma regra, uma coisa de mim, porque eu teria me sentido mais à vontade de contar coisas para minha mãe, por exemplo. E embora eu soubesse que eu tinha ali uma companheira, a gente não se entende muito bem, assim. Criança, né? Não tem que entender nada. A criança tem que ser criança. Mas acredito muito nesse diálogo da educação, sabe? Aproximar mesmo e conversar. A gente não conversa mais, assim, de uma maneira tão carinhosa. As pessoas têm medo de fazer carinho umas com as outras, né? Tem medo de demonstrar carinho, de dizer, ai, te gosto, te abraço, te toco. Parece que o toque, e principalmente quando a gente fala em transexualidade, parece que o toque é osmótico, né? Parece que a gente vai virar uma pessoa trans por tocar. E é complicadíssimo isso, é muito complicado. Mas isso é o afeto é político, né? A demonstração do afeto é um ato político, né? Você beijar, abraçar, dar a mão. Ali você está dizendo, pode ver nações que as pessoas mal se tocam, você vê que tem uma outra postura política, né? O afeto é uma coisa política, ele é ele é uma manifestação evidente política. Ainda mais um afeto homossexual, transexual, enfim, aí a coisa explode na cara das pessoas, né? Que, enfim, ainda e as pessoas ficam. E ainda tem a confusão do afeto com a sexualidade e com o gênero, né? Exatamente. Que passa por coisas que nem se tocam, mas as pessoas fazem se tocar em algum momento e fazer uma junção das coisas em algum momento. Eu costumo dizer que as questões trans, elas são, pelo menos para mim, e eu acredito que para muitas meninas e meninas trans, as pessoas perguntam assim, nossa, mas tudo é muito confuso para mim. E aí eu respondo, mas você já conviveu? Já perguntou? Já sabe como é? Que as pessoas às vezes pecam um pouquinho pelo excesso de cuidados, né? As pessoas, não custa perguntar. Pergunta para a pessoa como ela quer ser tratada, que tu vai evitar constranger ela na frente de todo mundo, né? É muito mais simples às vezes as coisas do que exato. se imagina. Parece que criou-se um constrangimento geral, né? Porque assim, o homofóbico ele acaba sendo envolvido. Não, você tem que respeitar, tem que aceitar, e aí ele não sabe como tratar, né? Porque ele não foi educado para aceitar. Ele não foi educado para aceitar o diferente. Queria te fazer uma pergunta em torno disso. Sei lá, de 10, 15 anos para cá, até um pouco mais, muitos filmes têm mostrado, né, essa questão da sexualidade, né? Desde, enfim, do homem que se veste de mulher para conseguir um emprego, do trans que se veste de homem, enfim. Essa exposição, né, hoje em dia nas novelas, né, obviamente tem muito ali de muito folclore, né, mostra muito o lado folclórico da coisa, mas tem cada vez mais eu percebo esse esforço de inclusão desta causa, embora a gente ainda não tenha muita conversa sobre isso, né? Tirando um programa ou outro que leva um debate, mas a gente não tem esse debate na escola, a gente não tem esse debate entre vizinhos, né? Então, eu queria saber de você o que você acha dessa maior exposição, dessa divulgação, tanto da causa trans, como da causa homossexual, como da causa sexual em si, né? O sexo, né? Falar de sexo e gênero às claras. Eu acho incrível. Eu acho que é isso que tem que acontecer mesmo.
embora necessite-se uma coisa muito básica, que é ouvir quem precisa ser ouvido, né? As pessoas criaram um folclore e elas ouvem alguma coisa, e na verdade o que elas levam para a grande mídia não é exatamente aquilo. Falta nos ouvir mais, assim. Eu não concordo muito com a palavra inclusão nesses casos, porque parece que a gente que está sendo incluído num lugar, e não é isso, né? É o povo não trans, é o povo que não tem na nossa convivência que está sendo incluído, é porque essas pessoas é que querem saber como a gente vive, é eles que querem se incluir no nosso universo. Então a inclusão, na verdade, é o contrário, na minha concepção, é uma inclusão ao contrário, é que posso dizer assim. E acho incrível essa exposição, essa aproximação. Ainda tem muito, sabe? Mas se pensar, como tu falou agora, em 15, 20 anos atrás, que não tinha nem noção de que um filme, por exemplo, A Garota Dinamarquesa, falaria sobre alguma coisa desse tipo. Imagina, isso é uma coisa doida, né? É uma coisa incrível e louca ao mesmo tempo. Eu fico pensando também sobre essas questões, o quanto é importante a gente pensar naquilo que a gente quer enquanto pessoas trans, enquanto pessoas. Por exemplo, se me perguntarem o que eu quero, eu vou responder que eu quero problemas. Eu quero ter problemas de todo mundo. Eu quero reclamar que tá calor, que a conexão da nossa internet tá ruim, que o preço do pão tá caro, que a vizinha tá ouvindo sertanejo universitário muito alto. Eu estou cansada de ter que ficar explicando o tempo inteiro para ouvir dos mocos sobre gênero e sexualidade, embora eu ainda precise. E eu vou ter que fazer isso, mesmo cansada. Quando perguntarem para as pessoas trans quais os maiores anseios, esteja certa de que nós vamos dizer que queremos ter problemas de todo mundo. Problemas de todo mundo. De contas caras, de pão caro, de pão que queimou, sabe? Essas coisas patéticas do dia a dia. A falta do gás, a luz que queimou, o aluguel que atrasou. atrasou. sabe? E Isso eu com acho que todo tem mundo, muita né? E tem muita contribuição disso, assim, da mídia, sabe? Esse nosso papo aqui, ó, é uma aproximação, é uma junção de ideias e de afinar ideias, assim, que eu acho que é isso que é muito importante. A gente precisa muito de espaço como esse teu e de espaços na mídia, assim, que a gente consiga falar e ser ouvida para as pessoas entenderem aquilo que a gente quer. Porque as pessoas imaginam o que a gente quer, mas não entendem e não sabem, não perguntam. Valéria, agora vamos mudar de pato para ganso. Em vez de a coisa aliviar, a coisa vai ficar mais esquisita para os outros, que nós duas aqui, a gente já conversou, a gente sabe qual é. Você está passando por um tratamento, você está passando por um tratamento de câncer, né? De cuidados. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse seu momento aí. Pois então, eu descobri esse câncer no final do ano retrasado. Achei que era uma coisa boba. Observem-se, meninos e meninas, por favor. A batidinha roxa pode ser alguma coisa na pele. Eu achei que era um tipo de batia alguma coisa. Depois eu achei que fosse algo dermatológico. Descobri um tipo de câncer raro que chama sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer que aparece geralmente em pessoas que têm imunidade muito baixa e que não se cuidam muito com relação a HIV, por exemplo, né, que é o meu caso. E percebi que estava descuidada completamente da minha saúde e foi um choque, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa e muito longe de médico, né? Eu tive que voltar às cadeiras iniciais dos médicos, quase que como um pediatra, quase que lá no pediatra para poder me cuidar e entender que isso não era um bicho de 7 cabeças. É uma propensão genética, certamente. Minha mãe faleceu de câncer, meu pai faleceu de câncer, meu avô, minha avó, todo mundo. Podiam ter me deixado dívidas, era mais fácil de pagar, né? Mas, ao mesmo tempo foi um alerta dos meus 40 anos de dizer, sim, você precisa parar e se observar e se cuidar. E é um alerta que eu faço a todos e todas e todes, por favor, se observem. Eu estou levando o processo de maneira muito tranquila. Já passou o susto, já passou a raiva, porque comigo já passou. Façam terapia que vocês resolvem isso, pelo amor de Deus. E resolvi transformar tudo em arte. Eu estou fazendo uma trilogia, que é um show, uma peça e uma exposição fotográfica. O show chama-se O Quarto Signo, que vai levar canções que falam sobre isso e alguns textos. A peça chama-se Cabeças Carecas,
vai contar a história das 6 sessões de quimioterapia, 6 ou 8, que eu ainda não sei, sessões de quimioterapia, com ideias de mulheres, depoimentos de mulheres que eu colhi lá nas sessões. E a exposição 2023.1 é o número do quarto que eu fiquei quando eu fui internada para fazer uns exames, e eu tirei fotos do quarto e de algumas lesões e de algumas situações de lá, porque eu quero que as pessoas aproximem-se também desse universo, porque nos olham como uma sentença de morte. Não é. Câncer é uma coisa que tem que ser cuidada, é uma doença como qualquer outra, que inspira cuidados, mas ela não é uma sentença de morte. A gente quer ser abraçada, a gente quer ser escutada, a gente quer ser acarinhada, e não pega assim, gente. As pessoas precisam entender essas coisas, né? A gente fica muito mais feliz com esse carinho do que com essa pena das pessoas de, ai, meu Deus, porque parece que é isso, né? É complicado. Então, eu resolvi olhar tudo pelo lado da arte, né? A arte é o ar que eu tenho, arte, né? Eu juntei essas duas palavras, ar e ter. É o ar que eu tenho. Não tem coisa melhor do que eu poder mostrar para as pessoas e aproximar dessa realidade através das minhas artes. Eu fiz questão, inclusive, de usar o termo câncer, né? Porque as pessoas costumam usar subterfúgios, né? Teve aquela doença, o tumor. CA. O nome é câncer. O nome, gente, aviso para vocês, é câncer. Tem cura, tem tratamento, e é importante que a gente se observe, como a Valéria está dizendo, porque hoje em dia o tratamento não é um bicho de 7 cabeças, ele é difícil, ele requer esforço, né, Valéria? Você sabe bem o que é isso. Exatamente. Mas ele não é uma sentença de morte, está bem longe disso, inclusive. A coisa que mais me chocou em tudo isso foi perder o gênero, né? Porque as pessoas não veem para uma mulher trans, careca, as pessoas esquecem que você é ela, né? Mas eu sou pessoa de muita paciência e parcimônia, eu explico, dou explicações, eu sou essa pessoa. Eu virei quase olha, tô quase como a Monja Coen, assim. Valéria, a gente está indo para o final do programa e eu queria... Que rápido! É muito rápido. Muito rápido, mas ele pode não ser o único programa, né? Já gostei. Já fica aqui um convite para você voltar. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a tua carreira. O que você está projetando aí para frente, além desses seus projetos, como cantora? Se tem show, eu sei que você está num ritmo mais lento para se cuidar, mas você está cantando, né? Tô cantando ainda. Então, agora a gente está focada e eu resolvi fazer isso porque se existe uma pessoa que pode explorar esta doença, esta pessoa sou eu. E já que ele está aqui dentro de mim, então vamos trabalhar juntos. Eu resolvi fazer toda essa exposição realmente da doença, para que as pessoas entendam. E no meu ritmo, né? Então, eu tenho um show, o Quarto Signo, dia 30 de abril agora, de 2020. E que depois isso vai ficar reprisar, eu acredito, então tem que deixar bem claro. A peça e tudo mais. E esse ano tem disco, vai sair um disco que vai chamar Saraval, que é um disco de sambas. Não sei como é que eu vou arrumar tempo para fazer isso, mas vai sair. Esse ano sai um disco lindo, com participações incríveis de pessoas que eu não posso falar ainda muito assim, mas olha, tá algo surreal. É um disco de sambas com a produção de Felipe Cato. Então aguardem, que lá pelo segundo semestre a gente tem disco, finalmente. Está convocada a vir aqui fazer o lançamento no Jogo de Damas JDD. Você também está convocada a me convidar. Está convidadíssima. Gente, esse foi o Jogo de Damas JDD aqui, com a queridíssima Valéria, essa figura incrível, essa pessoa gigantesca, que, enfim, que teve essa generosidade de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Valéria, te agradeço de coração, saravá, estamos juntas. Enfim, tua luta é nossa luta. Eu sei que falar isso fica muito fácil para quem não está na pele do outro, mas isso é sororidade, né? Estar junto com o outro. A minha madrinha dizia que a palavra compaixão é uma palavra muito profunda, que ela significa com o outro, né? Você está junto com o outro. Não importa como, brigue comigo, mas abraçado comigo. Era a frase da minha madrinha. Quero te dar um beijo grande.
dizer que eu fiquei muito feliz de ter você aqui, que essa entrevista foi emocionante e bonita, e linda e alegre. Sorria para o mundo mesmo, porque teu sorriso é poderosíssimo, gata. Então, um mundo cheio de sorrisos, abraços e muita compaixão, muito amor. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Logo, logo eu tô de volta aqui. Saravá! Saravá, beijo.